Fala, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Muito boa noite. Quem está falando com todos vocês, mais uma vez, é o Fábio, né? Fábio, divulgador do Evangelho de Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma mensagem da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que você que tem acompanhado o nosso canal, tem acompanhado mensagens que verdadeiramente vêm falando aos nossos corações. Não digo somente aos seus corações, não, porque primeiro vem para mim, né, direcionada diretamente também ao meu coração, né, e transmitimos de uma forma simplificada para que todas as pessoas possam entender, né, compreender aquilo que a gente está passando para todo mundo, tá bom? Então eu peço encarecidamente, né, que você que está gostando das mensagens do nosso canal, que você se inscreva. Tem muita gente que está assistindo a mensagem, né, até gosta da palavra, mas não tem inscrito-se no nosso canal, não tem marcado, não tem comentado, né, e isso para a gente é de suma importância, né, que você se inscreva no canal, que você compartilhe o vídeo, né, que você possa levar essa palavra a outras pessoas também, né? Isso vai ajudar bastante o nosso canal, o nosso trabalho que a gente está fazendo aqui, né? Primeiramente, para levar a palavra de Cristo Jesus até você. Depois, para que as pessoas possam conhecer, né, o trabalho que está sendo desenvolvido e esse canal possa crescer e muitas pessoas além possam, né, em nome de Jesus, ouvir a palavra. Não é do Fábio, divulgador, é a palavra de Deus. Amém? Então fica combinado assim. Eu conto com a sua inscrição e conto que você, até o término desse vídeo, você dá um like, deixa um comentário, coloca o seu nome aqui nas mensagens aqui de oração. Eu tenho certeza que nós estaremos orando por você e Deus vai fazer um milagre acontecer na sua vida. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos e eu tenho certeza que você vai se identificar, né, com essa palavra, ou tenho certeza que Deus ele vai falar o profundo do seu coração em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 15. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciões e escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou e disse-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondendo: Tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era de costume soltar ao povo um dos presos, qualquer eles que pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir-lhe que fizesse como o de costume. E Pilatos disse-lhes, respondendo, dizendo: Quereis que eu solte o rei dos judeus? Pois eles bem percebiam que, por inveja dos principais sacerdotes, lhe havia entregado, mas estes incitaram a multidão no sentido que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: O que farei então destes que chamais o rei dos judeus? Ele, porém, clamava: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilato disse-lhes: Que mal fez ele? E eles gritavam mais uma vez
crucifica-o. Então, Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Meus irmãos, essa passagem aqui no livro de Marcos está relatando exatamente o momento a qual Jesus ele está diante de Pilatos. Jesus foi preso, chegou diante de Pilatos, né? E Pilatos começa a interrogá-lo, né? É como se uma pessoa tivesse feito algum crime, né? Cometido algo, foi preso, chegou diante de um delegado, né? Vamos supor que fosse isso, um delegado, ele prestando ali o depoimento, perguntando, né? Querendo saber o que seria feito com ele, né? Porque antes de crucificar, passa-se por uma situação, né? De um processo, né? Depois desse processo é levado para um juiz, Pilatos é como se fosse esse juiz, né? Não o delegado. Ele fez dois papéis ali, primeiro de interrogar ali na primeira mão, né? Na primeira instância, né? Depois ele vira o juiz que dá uma sentença decretando o que faria com Jesus. Porém, nós vemos que a palavra diz, né, que o conselho com os principais sacerdotes, com os anciões e escribas do Sinédrio, que esses homens foram os homens que ficaram com inveja das coisas, das maravilhas as quais Jesus vinha fazendo. Esses homens incitaram a multidão para poder, de uma forma tão ruim, né? Incitaram a multidão porque Pilatos tinha uma festa, e toda vez nessa mesma data, nessa festa, ele soltava um prisioneiro. Pilatos, na mente dele, falou: bom, esse cara aqui não fez nada. Eu vou botar ele diante de um cara péssimo. A multidão vai escolher esse homem aqui. Ele nada fez para poder ser crucificado. Agora, Barrabás, homicida. Um cara que merecia ser crucificado. Mas, mediante a palavra que vem nos falando, nos orientando, que aqueles homens começam a instigar o povo. Olha, vamos falar para ele soltar Barrabás e crucificar Jesus. Então a multidão, ouvindo aqueles homens, começaram a gritar: solta Barrabás, crucifica Jesus, solta Barrabás, crucifica Jesus. E com isso, Pilatos, diante daquela multidão, pergunta para eles: o que este homem fez para ser crucificado? O que esse homem que vocês estão pedindo a morte dele fez para tal situação acontecer na vida dele? Mas tudo isso já era o plano, o projeto de Deus para se cumprir na vida de Jesus. Meus irmãos, todo mundo sabe que eu não sou, né, fã de questão política, né? A gente trouxe essa palavra hoje. Infelizmente, né, a gente vê nitidamente o que aconteceu no dia de ontem, no dia 2 de outubro de 2022. Nós sabemos que o nosso presidente estava concorrendo a uma eleição onde ele estava competindo com um sujeito que teve diversos processos nas costas, né? Condenado, deveria estar na cadeia, mas concorreu a uma eleição para presidente.
concorreu à eleição para presidente. E a multidão, não posso dizer, né, não posso afirmar, né, que houve fraude, mas todo mundo que entende um pouquinho sabe que houve uma mãozinha diferente ali, e mais a multidão. Essa multidão é como se fosse a multidão que foram incitada pelos próprios anciões para crucificar Jesus. Mas, Fábio, você está dizendo que o nosso presidente é Jesus? Não, 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 não. O que eu quero dizer para você é que o povo continua pedindo o errado. Continua da mesma forma que há 2000 anos atrás, pedindo para crucificar Jesus. Nós sabemos que todas as situações que estão por vir, né, se concretizar a vitória desse cidadão aí, as pessoas não estão entendendo que esse cara está vindo com sangue nos olhos. Quem vai sofrer é o povo, meu irmão. Quem vai sofrer as consequências é o povo. Porque ele está vindo com sangue nos olhos. E ele vai vir para arrebentar muita gente. Principalmente nós, cristãos. E um monte de crente fala, não, vou votar nesse... Roubou, mas fez. As pessoas preferem Barrabás do que a Jesus. Jesus, meus irmãos, se você pegar os relatos bíblicos de Mateus até João, você vai ver os milagres que Jesus fez durante todo o período que ele esteve na face da terra. Jesus continuou fazendo os milagres. Só que aqueles homens, eles queriam ser melhor, queriam ser maior que Jesus. Olha, nós não podemos ter concorrente aqui, não. Esse cara tem que sair daqui. Quem é esse homem que diz que é rei dos judeus? Quem é esse? Vamos dar um jeito de eliminar esse cara logo da raiz, tirar ele daqui, que aí fica tudo no esqueminha. É isso que o povo quer, esqueminha. O povo não mudou. A palavra não mudou. O povo continua sendo o mesmo. Como sempre corrompido. Nós temos que ter essa mudança dentro de nós. Nós que precisamos olhar para nós e falar, preciso ser diferente. Preciso viver uma vida diferenciada. Mas não. As pessoas preferem viver o errado. O errado para o mundo é certo. Agora, é inadmissível o crente, o servo de Deus, achar normal, tudo certinho. Meus irmãos, entenda uma coisa. Você quer as coisas melhores para você? Trabalha. Esforça-te. Olha, mas tá difícil. Tá caro isso, tá caro aquilo, tá caro aquilo outro. Meu irmão, trabalha. Tá difícil para todo mundo. Quem foi que disse que tá difícil só para um ou para outro? Tá difícil para todo mundo. Quem tem uma condição, um poder aquisitivo um pouco melhor, fica até tranquilo. Nós que somos da classe pobre, né, que somos da classe baixa, tá difícil, mas vamos buscar Deus. Deus é a solução. Ele pode mudar a nossa vida. O que não podemos é nos corromper e aceitar esse tipo de atitude. É uma vergonha. Todo mundo que me conhece sabe que eu não fico nas redes sociais, olha, vota em A, vota em B, vota em C. Eu, particularmente, durante todo o período eleitoral aí, eu não me manifestei absolutamente nada sobre campanha. Não sou a favor nem de A nem de B. Agora, o que eu não posso aceitar é, no poder, um bandido, um safado, um ladrão, que tá doido para poder destruir as famílias, que é contra a família,
tradicional que Jesus criou através lá do Éden, de Adão e Eva, que é contra a família, meu irmão, isso eu não posso aceitar. E eu acho inadmissível o cristão, o servo de Deus, aquela pessoa que está dentro da igreja, que ouve a palavra, aceitar esse tipo de atitude. É uma vergonha. É uma vergonha. Você olhar para a Bíblia e ver que o povo continua sendo o mesmo povo que mandou soltar Barrabás para crucificar Jesus. Nada mudou. As pessoas tinham que ter, no mínimo, ter se conscientizado das coisas que há 2000 anos os nossos antepassados erraram. Nós temos que fazer o quê? Olha, se eu tenho um parente que roubou, que matou, eu vou tentar ser diferente dele. Eu não vou querer ser igual. Eu não vou querer me igualar. Se eu tive um parente, vamos supor, eu tive um irmão ou um pai que traficava, que roubava, né, que tirava a vida dos outros, eu tenho que ser diferente. As pessoas não podem olhar para mim e falar, olha, esse aí é filho do matador lá, ó. Isso aí não presta igual o cara. Eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que fazer a diferença. Agora, do momento que eu me igualo, você quer cobrar o quê, meu irmão? Você quer cobrar o quê? A maior arma que o cidadão, né? A maior arma que o cidadão hoje brasileiro tem é o voto. De 4 em 4 anos ele tem a oportunidade de tentar mudar o Brasil, que a gente sabe que não vai mudar. Não vai. Entra um, sai outro, vem outro. É tudo farinha do mesmo saco. Mas a gente tem que ver o que é um melhor, que está sendo um pouco melhor para nossa nação. As pessoas não entendem absolutamente nada. Não vê as estatísticas, não vê, né, os resultados, né, comparado a anos atrás, o que mudou, o que não mudou. As pessoas não pensam nisso, elas querem simplesmente, porque a pessoa fala o que acha, fala o que pensa, oh, isso não presta não, isso aqui. Concordo plenamente que o presidente atual, ele teve péssima sabedoria para administrar uma pandemia que o Brasil nunca tinha passado. Concordo plenamente. Ele caçoou de pessoas, de vidas, de pessoas que morreram e não teve uma palavra de compaixão para com os familiares. Concordo plenamente. É uma pessoa que acha que a maioral, acha que pode tudo. Tudo bem, até concordo, mas a administração, se você pegar o contexto geral do que estava antes para o que está hoje, meu irmão, é impossível você não ver diferença. Todo mundo rouba? Fazer o quê? Nosso cotidiano, nossa política, infelizmente, é isso aí. É corrompida. Todas aquelas pessoas que entram com uma mentalidade, uma filosofia de querer mudança, acaba se corrompendo, porque ou entra no esquema ou morre. A realidade é essa. Todo mundo que tem um bom pensamento, quando chega lá dentro, sabe que não pode fazer absolutamente nada. Por quê? Ou você entra no esquema, ou você roda. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com essa palavra, eu não estou aqui com as palavras do Fábio, com a palavra de Deus, é que, infelizmente, o povo, mais uma vez, escolhe o errado. Tem a chance de mudar isso ainda? Tem. Tem a chance de reverter essa situação e fazer o correto? Tem. A possibilidade de mudança e as coisas entrar no eixo novamente? Tem. Cabe à pessoa
se conscientizar e falar, olha, realmente, desse jeito aqui, a família está destruída. Desse jeito aqui, a família está preservada. O que você quer? Você quer entrar, deixar o seu filho ir para o colégio, né? A sua filha ir para o colégio, e o menininho, a menininha, tudo no mesmo banheiro, tá tudo certo, tá tudo normal. É normal, gente. Coisa normal, coisa simples. Pode aceitar, normal. Isso não é normal, meu irmão. Não é. Não podemos aceitar esse tipo de situação. Estão tentando banalizar a família. Estão tentando destruir as famílias. E nós não podemos aceitar esse tipo de atitude. Não podemos aceitar essa situação na vida dos nossos familiares. Eu sei que muita gente vai falar, poxa, mas tá misturando uma coisa com a outra. Não, não, não. É a palavra que diz. É a palavra que diz. Meus irmãos, entendam uma coisa. Jesus, quando criou o homem, ele viu que o homem sozinho era uma pessoa frustrada, uma pessoa que dormia, acordava e não tinha uma pessoa para poder dialogar, trocar uma ideia, brincar, se divertir. E Deus, através de Adão, foi lá e criou a Eva. Muitos pastores até zombam, olha, criou o problema. Não criou problema não. A mulher chegou na vida do homem para quê? Para ser bênção, meu irmão. Chegou para ser bênção. Agora tem gente que vai lá, prega, fala, ó, Jesus, Deus criou Adão, do Adão criou a Eva, criou o problema ali para o Adão. Não criou problema não, ele trouxe uma solução. Trouxe uma solução que hoje o mundo quer distorcer tudo isso aí. Deus criou Adão e Eva. Somente existe reprodução humana, genética, se tiver um homem e uma mulher. Não tem como haver uma reprodução entre dois homens, entre duas mulheres. Se a Bíblia tivesse criado o Adão e a Dona, né? Dois homens, mas não, Deus criou o homem e a mulher. Então, meu irmão, entenda bem, para prosperar, para frutificar uma família, para conceder uma família com filhos, é o homem e a mulher. E essas pessoas querem distorcer a família, achando que, opa, não é bem assim, não é dessa forma. É de que forma, meu irmão? A Bíblia é clara. A Bíblia não está aqui como brinquedo para você pegar versículos esporádicos e tentar fazer a sua fé, a sua religião de dentro de um versículo. Não, a Bíblia ela é clara. Você pega ela de ponta a ponta e você vai ver que a prioridade sempre foi a família. Jesus sempre fez milagres nas famílias. Deus sempre fez milagres nas famílias. E como eu, como você, que servimos a esse Deus, podemos ir contra aquilo a qual Deus fala para conosco? Não tem como, meu irmão. Mas a palavra diz, vendo a multidão, começou a pedir que fizesse como o costume. Qual era o costume? O costume, a Bíblia diz que era soltar um preso. E aquela multidão começaram a falar, olha, hoje é dia, libera um preso aí. E nós queremos optar por Barrabás, solta Barrabás, crucifica Jesus. Solta Barrabás, crucifica Jesus. Pois ele bem percebia que por inveja, olha só, o que eles tinham? Os sacerdotes, os principais sacerdotes,
pois bem percebia que por inveja os principais sacerdotes haviam entregado. Ou seja, Jesus foi entregado a Pilatos por inveja, meu irmão. Pelos milagres a qual ele vinha fazendo por toda aquela região. Aquelas mesmas pessoas que estavam querendo crucificar, que Jesus fosse crucificado, aquelas mesmas pessoas, elas foram doutrinadas por Jesus. Aquelas mesmas pessoas viram que Jesus realizou diversos milagres na vida de muitas pessoas. Pode não ter sido até na vida delas, mas elas viram Jesus realizar milagres. Não é diferente de hoje. 90% das pessoas que estão aqui assistindo essa mensagem conhece Jesus. Já ouviu falar dos milagres de Jesus, mas está crucificando. Continua crucificando Jesus, continua condenando a família. Todas as pessoas que servem a Jesus, todas que servem a Jesus, não podem simplesmente virar as costas para as coisas reais desse mundo, para as coisas que estão acontecendo neste mundo. Mas, Fábio, isso aqui foi há 2000 anos atrás, hoje estamos em 2022. Jesus continua operando milagres até hoje. E você continua virando as costas para os milagres que Deus tem feito na sua vida. Ah, mas nada tem acontecido na minha vida. Minha vida está uma vida desgraçada, Fábio. Tudo acontece de errado e nada acontece de bom. O que você tem feito para que a sua vida desse uma engrenada, uma mudança, uma transformação nela? O que você tem feito? Quais são as suas atitudes para que ela passe de ser uma vida desgraçada para que ela possa ser uma vida abundante, como a palavra de Deus diz? O que você tem feito de diferente? Meu irmão, muitas das vezes queremos mudança, mas não fazemos por onde essa mudança acontecer. Muitas das vezes não tomamos certas atitudes para que isso venha acontecer na nossa vida. Não, tá bom, deixa do jeito que tá. Não pode. Nós que servimos a esse Deus verdadeiro, não podemos deixar da forma que tá. Eu posso orar, eu posso buscar. As coisas podem não acontecer no meu tempo, mas eu sei que vão acontecer. Ou eu estou errado? Meu irmão, se eu estiver errado, desculpa, mas é a Bíblia que me ensinou errado, então. Me perdoa, mas a Bíblia está então me ensinando errado. Agora, como eu acredito que a Bíblia não ensina ninguém errado, eu creio que eu estou certo. Eu conversando com um rapaz no WhatsApp, e ele estava falando para ele, falei, olha, eu aprendo com Jesus, não aprendo com o ser humano não, meu. O ser humano é falho toda a vida. Ele erra todo momento. Eu quero o aprendizado do Senhor. É isso aqui que me ensina todos os dias da minha vida. Do momento que eu comecei a seguir, né? Eu não preciso seguir a Bíblia toda não, meu irmão. Foi como meu pastor no dia de ontem estava falando. Se a gente conseguir colocar em prática um versículo da Bíblia, coisa que a gente não consegue fazer. Se eu conseguir colocar na minha vida um versículo da Bíblia, meu irmão, a minha vida tem que transformar. O problema é que nós não colocamos nenhum versículo como determinação na nossa vida. Muita gente, às vezes, quando eu passo na rua, fala, rapaz, virou pregador, né? Não sou pregador não, meu irmão. Não sou. Sou um mensageiro do Evangelho. Obrigação de todo mundo. Todo mundo que se converte tinha que ter essa obrigação. Você não precisa ser pastor. Você não precisa ser profeta. Você não precisa ser absolutamente nada para levar o Evangelho a qualquer uma pessoa.
Você precisa ter apenas atitude. E isso falta em 99,9% da população. As pessoas acham que ser crente é só para aquelas pessoas que ficam ali, ó, em cima no altar. Meu irmão, não preciso. Eu preciso respeitá-los, né? É a minha liderança. Porém, a minha parte de pregar o evangelho, eu não preciso pedir autorização a meu pastor para poder pregar o evangelho. Eu tenho a obrigação. Todo mundo que aceita Jesus, que se converte ao cristianismo, é a obrigação pregar o evangelho. Você tinha que entender isso. Quantos anos você tem de evangelho mesmo? Quantas pessoas você já levou para o reino dos céus? Quantas pessoas já se converteram através de você? Ah, mas isso não dá... Não tem... Meu irmão, tudo conta. Tudo conta. Eu digo para vocês que através da minha programação, eu tenho um programa de rádio, na Rádio Nova Shekinah, e há muitos anos a gente vem fazendo sempre programações na Nova Shekinah, e eu tenho certeza, meu irmão, que muitas pessoas, através da minha programação, não sou pastor, não sou presbítero, não sou diácono, não sou absolutamente nada, mas não preciso de rótulo, não preciso de cargo para pregar o evangelho. Não preciso. E tenho certeza que desses anos todos que a gente tem a programação na rádio, muitas vidas se renderam aos pés de Jesus. Muitas vidas. Muitas pessoas voltaram aos caminhos do Senhor através de uma programação de rádio. E isso é para a glória do Fábio? Não. É para a honra e glória do Senhor. Nós temos sido apenas canal. Meu irmão, você tem que ser apenas canal. Olha, todo canal ele jorra alguma coisa. Né? Você já viu ali quando quando a SEDAI quebra aquela... Teve um período aí que eles estavam quebrando as ruas todas, né? E colocando aquelas nilhas grandes e tal, né? E tudo quanto é canto que você via tinha buraco quebrado, porque estavam colocando o quê? Aquelas nilhas de passagem de esgoto, passagem de água. Só que nessas nilhas, existem duas passagens, né? Era a passagem de esgoto e a passagem de água fluviais, né? Águas limpas. Então, eu posso compreender que, através daquela nilha, através de um cano, podem passar coisas boas ou coisas ruins. Você compreende? Você está compreendendo o que eu estou tentando falar para você? O que você tem feito nesse período todo de evangelho na tua vida? Você tem sido bênção ou você tem sido maldição? Tem corrido coisas boas ou coisas ruins através de você? Mas Pilatos lhe perguntou: que fareis então deste a quem chamais o rei dos judeus? Ou seja, o que eu vou fazer com esse homem então? Já que vocês querem que solte Barrabás. A cruz já foi preparada para esse homem aí, ó, que vocês querem soltar. A gente vai ter que improvisar, então, essa mesma cruz, porque a gente não vai gastar mais um centavo. Vai ter que colocar esse homem aí que vocês estão querendo crucificar, nessa mesma cruz aí, que foi escolhida não para ele. Entendam bem, a cruz não era para Jesus, mas vocês estão escolhendo colocar Jesus na cruz e tirar esse bandido aí. Eu vou soltar. Eu lavo as minhas mãos, porém, vocês estão crucificando. Meus irmãos, entenda bem, palavra final, Pilatos poderia ter falado: olha, fica quieto todo mundo, eu decido, esse homem eu vou liberar. Mas não era contexto. Se Pilatos tivesse feito isso, não se cumpriria, né? Não se cumpriria aquilo que Deus fez quando ele enviou Jesus para a face da terra. Não se cumpriria. Então Pilatos automaticamente lava suas mãos e deixa que o povo pudesse decidir. E o povo sempre vai agir errado, assim como age até nos dias de hoje. Errado.
Se você tiver que deixar as coisas serem decididas pelo povo, você pode ter uma certeza absoluta. O povo nunca vai optar pelo lado certo. Vai sempre escolher o lado errado. Por quê? O lado errado, eles acham que sempre vai ser benefício para eles. Mas não é. No final das contas, vai pagar o preço. Vai chorar, vai se lamentar. Mas tudo por quê? Por não ter tomado a decisão correta. Por não ter tomado a atitude correta. Eles, porém, chamavam, crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse, que mal fez ele? Gente, vocês estão querendo crucificar um homem que nada fez. Pelo que eu tenho visto aí, todo mundo tem visto que as coisas que ele tem feito são coisas boas. Mas, então, querendo contestar após mandar açoitar, melhor dizendo, então Pilatos, querendo contestar a multidão, soltou-lhe Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Pilatos falou, olha, você está vendo que eu tentei. O povo escolheu soltar esse crápula. Volto a repetir, a cruz não era sua, mas vai ter que ser, porque a gente não vai fazer outra. A cruz foi preparada para esse homem aí, ó, que o povo soltou, que o povo escolheu. Agora eu vou ter que cumprir o meu papel, que é, pode levar, pode açoitar, prepara ele e crucifica. Ali começa o momento, né? O momento que Jesus passaria por todas as adversidades, por todas aquelas situações até a crucificação de vergonha, porque aquilo ali era a vergonha, é o ápice da vergonha. Jesus teve que passar por isso, passar por morte de cruz. Mas hoje, se estamos aqui pregando o Evangelho, se estamos aqui mencionando a palavra de Cristo Jesus, é por causa desse sacrifício. Aquele sangue vertido, aquele sangue derramado naquela cruz do Calvário, trouxe salvação para mim, para você, para todos nós. Meus irmãos, entenda que a multidão sempre vai escolher o lado errado. A multidão, muitas das vezes incitada por pessoas que não querem ver você prosperar, não querem ver você tendo vitórias na sua vida, em todas as suas áreas, ela vai simplesmente começar a soprar no seu ouvido para você, olha, faz isso, faz aquilo outro. Ele vai sempre te influenciar para o lado errado, para as práticas erradas, para os atos errados. Volto a repetir, não sou pregador, mas eu, como servo de Deus, eu, como um filho de Deus, eu tenho a obrigação de trazer isso aqui para você, a palavra. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade que vos liberta. Meu irmão, você tem que ser conhecedor da verdade, porque enquanto você ficar apenas por palavras dos outros, você vai ser enganado sempre. Você vai sempre ser enrolado. Uma pessoa fala uma coisa para você, você fala, será? Por quê? Porque você não tem o conhecimento. Quando você tem conhecimento, as pessoas podem falar, mas você sabe o correto e você fala, olha, mas a palavra diz isso aqui, ó. Então eu vou seguir a palavra. O que você está me falando para mim, eu não tomo posse. Não concordo.
Porque a Bíblia diz isso, isso e isso. É a palavra de Deus. É a palavra que liberta. Conheça a verdade. E quando você tem o conhecimento da verdade, a tua vida tem que mudar, meu irmão. A tua vida tem que ser transformada. Agora, quando você está no meio da multidão e a multidão está gritando, por mais que você não concorde, você queira abrir a sua boca contra, a multidão vai te abafar. A multidão vai te sufocar. Saia da multidão. Não seja multidão. Seja você uma pessoa separada. Porque quando você é uma pessoa separada, você tem palavra, você tem voz. Agora, imagina, eu cito sempre isso aqui, às vezes você vai para um estádio de futebol, e tá todo mundo gritando e você grita ao contrário. Quem é que vai te ouvir? Se você grita ao contrário daquilo que as pessoas estão gritando, e se alguém do teu lado ouve que você está indo ao contrário, as pessoas vão te descer a lenha. Porque você não está indo de acordo com aquilo que estão falando. Não está indo de acordo com aquilo que eles foram para o estádio ali para torcer. Imagina só, né? Um jogador, um torcedor, ele entra lá na torcida. A gente vai sempre citar, né? Sempre cita Flamengo aqui, né? Porque é a maior torcida do Brasil mesmo, né? Então, bota lá. O cara tá na torcida do Flamengo, mas ele é vascaíno. Coitado dele, vai sofrer, ele vai chegar, ele vai gritar Vasco quando ele vai estar sendo sufocado ali. A torcida gritando lá em cima. E ele vai gritar Vasco. Se alguém do lado ouvir, vai arrebentar ele, meu irmão. É diferente? Não é diferente. A multidão vai fazer isso com você. A multidão nunca vai ver o lado certo. Ela vai fazer o quê? O que tá todo mundo gritando. Todo mundo está fazendo. Ainda que você compreenda e veja que é errado, mas por você estar no meio da multidão, você acaba fazendo o errado, né? Para agradar as pessoas erradas, e você está ali no meio. Você foi um comparsa. Aí depois eu te pergunto, e se Jesus perguntar para você, você está certo? Você agiu da forma correta? Imagina se Jesus, quando ressuscitou no terceiro dia, ele voltasse naquela mesma multidão que mandou soltar Barrabás e falasse para eles, olha, estou de pé. Eu ressuscitei. Eu falei para vocês, vocês não acreditaram. Estou de pé. E agora? Imagina, meu irmão. Imagina Jesus bater de frente com aquela rapaziada toda que mandou crucificar ele. Vocês não foram a favor de mim, não, né? Vocês, pelo contrário, ouviram a voz lá dos escribas, né, daqueles caras lá, começaram a gritar mais alto, vocês começaram a gritar também, mas eu ressuscitei. E agora? É o momento de você pensar se existe realmente um arrependimento. Você tem a chance ainda de se arrepender dos seus atos. Você pode, de repente, ter pensado uma coisa, mas você não compreendeu a forma correta e você tem a chance de sair do meio da multidão, se afastar da multidão e vir para o lado certo. O lado certo é Jesus, meu irmão. Não estou falando mais de política, não. Estou falando Jesus. Esquece esse negócio de política. O errado já foi feito. A chance ainda tem chance de corrigir. Mas aqui, meu irmão, você pode vir ainda para o lado certo. O lado da família. O lado de Jesus. Tenha certeza que se você, ouvindo a voz do Espírito, você ouvindo verdadeiramente o que Deus ele tem para fazer na sua vida, e você sair do meio da multidão e vir para o caminho certo, eu posso te garantir que Jesus, ainda que você tenha mandado ele para a crucificação, mas você saiu da multidão e você veio para o lado certo,
Jesus ele vai abrir os braços e falar: vem. Vem que eu reconheço o teu arrependimento. Vem que eu conheço realmente que você é uma pessoa diferente, uma pessoa que se transformou. Você foi apenas por ouvir as pessoas, você foi no meio do grito da multidão, mas vem, eu estou de braços abertos para recebê-lo, para abraçá-lo, para cuidar, para transformar. Meu irmão, quando a gente aceita Jesus, quando a gente reconhece Jesus na nossa vida, Jesus ele começa a tirar as impurezas, começa a tirar tudo aquilo que não presta, aquilo que estava escondido, que muitas das vezes a gente não sabe, olha, não sei onde é que está escondido, mas Jesus sabe, meu irmão, ele vai tirar essa praga ruim, essas doenças, o câncer, vai tirar as enfermidades, dor de cabeça, vai tirar tudo, meu irmão. A gente pode não saber onde está alojado, mas Jesus sabe, ele vai limpando, vai tirando tudo que não presta e vai te dando renovo, vai te dando transformação. Você vai ver que tua vida vai começar a trilhar um caminho correto. Pode não ser hoje, imediatamente. Gente, entenda bem, eu falo isso sempre, gosto de citar o meu exemplo. Olha, eu não estou na minha vida, não estou perfeito da forma que eu gostaria de estar, mas também eu entendo, eu compreendo que muitas coisas no passado que eu fiz também, hoje são consequências acarretadas, né? Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Mas eu tenho certeza que Deus ele vai trilhar o nosso caminho, o caminho correto, o caminho da salvação, o caminho de vitória. Porque quando nós buscamos mais nós temos para receber da parte do Senhor. Eu tenho certeza que vamos sim ter transformação em todas as nossas áreas das nossas vidas. Creia. Basta você crer. Eu creio, meu irmão. Eu particularmente creio que Deus ele vai mudar tudo. Aquilo que está estagnado na minha vida vai começar a fluir. Deus vai tirar as pedras, vai tirar o caminho, né? Aqueles caminhos de tropeço, vai tirar tudo e a pista vai ficar lisa e a coisa vai fluir. Você tem que crer dessa forma. Porque se você não crer, para que você está servindo a Jesus? Para que você está dentro da igreja ali 2 horas? Para quê? Se você não crer. Você tem que crer. Você tem que crer, primeiro, na palavra de Deus. Segundo, crer que Ele é Deus o suficiente para mudar todas as áreas da sua vida. Não é 1, 2 ou 3. É tudo. Tudo que está errado. Tudo que você acha que deveria mudar, é só você falar para Deus. Deus, olha, muda isso aqui para mim. Eu quero ser diferente. Olha, eu tenho falado para Deus que eu quero mudança. Mudança. Eu quero mudança. Enquanto eu não ver essa mudança, eu não vou parar de pedir a Deus. Quero mudança. Eu quero ser transformado. Eu não posso ser a mesma coisa que o Fábio de 5, 7, 10 anos atrás. Eu não posso ser a mesma pessoa. Tem que ser diferente, meu irmão. Eu tenho que ser diferente. Imagina, você viver a vida toda como aquela mesma pessoa, com os mesmos pecados, com os mesmos erros, com as mesmas falhas, e você nunca querer se consertar. Tá errado? Você está vivendo um evangelho diferente do meu. Eu tenho que ser transformado. Eu preciso de mudança. Jesus foi crucificado por mim. Jesus foi entregue na cruz do Calvário por mim. Então eu tenho que começar o quê? Calma aí. Se um homem veio à face da terra, morreu por mim, é porque eu não era merecedor. Hoje eu sou merecedor porque ele fez esse sacrifício por mim. Então eu tenho que, no mínimo, recompensar aquele sacrifício. Vamos conseguir recompensar, meu irmão? Nunca vamos conseguir, meu. Porque a cruz era minha. A cruz era sua. Jesus não era para estar naquela cruz. Quem era para estar naquela cruz lá, ó, tá olhando o dedinho aí? Tá apontando para quem? Para você? Então, tá apontando para mim também, porque era para mim. Era para você. Mas Jesus sabia que nós não resistiríamos. Morreríamos pecadores e não teríamos direito à salvação ao reino dos céus. Ele rasgou o véu e nos deu essa chance. Então precisamos, no mínimo, ser pessoas diferentes. Não concordar com as práticas erradas do mundo.
Não continuar aceitando certas atitudes que estão tentando nos impor, falar que é desse jeito e você tem que engolir adentro. Não. Eu não aceito. Eu não concordo e ponto final. Pode ficar discutindo, pode ficar com raiva de mim. Problema, meu irmão. Eu prefiro agradar a Deus, agradar a Jesus, do que ficar agradando a você. Eu não estou nem aí para o que você acha do Fábio. Fábio, problema. Problema é seu. Se você não gosta do Fábio, é menos um que não gosta. É menos um. Menos um não, é mais um, melhor dizendo. É mais um que não gosta do Fábio. E aí, vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Para que você possa gostar. Você não precisa gostar de mim, meu. Você precisa gostar de Jesus. Esse que é o principal. Esse você tem que gostar. Esse você tem que servir. Porque se você não servir, o teu caminho está totalmente desviado lá pro olho do chifre. E você vai queimar o teu lombo. Ou você aceita, ou você reconhece, ou você verdadeiramente vive um evangelho reto, sincero, ou você, meu irmão, infelizmente não tem jeito. Mas eu tenho certeza que para você existe jeito sim. Sirva Jesus. Entregue o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará por você. Amém? Receba essa palavra no teu coração, que o Papai do Céu continue te abençoando, te iluminando, para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, entenda bem, essa mensagem não é mensagem política. Essa mensagem não é uma mensagem para você mudar seu pensamento. Não, essa mensagem é para você saber que nós somos a favor da família. Nós somos servos e servas do Senhor e nós queremos que as pessoas respeitem a nossa família. E para que nós possamos ter respeito, nós precisamos ver verdadeiramente quem está de acordo com isso. Quem não está de acordo não pode ser somatório, não pode somar na minha vida. Entenda isso de uma vez por toda. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Se você ficou até o finalzinho dessa mensagem, se inscreva no nosso canal. Vai ser um prazer recebê-lo aqui no nosso canal. Tenho certeza que breve nós vamos ter milhões e milhões de pessoas aqui assistindo essas mensagens e vidas sendo transformadas para a honra e glória do Senhor. Amém? Forte abraço e até a próxima, se assim Papai do Céu nos permitir. Tchau, gente!